E agora são 7h34. Israel tem mais um dia de protestos nesta segunda-feira, com uma greve geral contra o governo depois de 6 reféns serem recuperados já sem vida pelo exército na faixa de Gaza neste fim de semana. Cerca de 500 mil manifestantes saíram às ruas das principais cidades do país entre ontem e hoje. E quem traz todos os detalhes para a gente é o Luca Bassani, direto da Europa. Luca, quais são as reivindicações nesses protestos, né? Como que tem sido tudo isso por aí desde ontem, esses protestos acontecendo? Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia a você também, Soraya, Rafael, bom mês de setembro a todos que nos acompanham na Jovem Pan News. Realmente fazia muito tempo que não víamos protestos dessa magnitude dentro do Estado de Israel por conta da insatisfação de muitos familiares e muitos cidadãos com a postura do governo perante a guerra. Durante o último final de semana, o exército de Israel conseguiu recuperar 6 corpos de reféns que tinham sido mortos dentro da faixa de Gaza e que, segundo as primeiras averiguações médicas, foram mortos em menos de 48 horas em tiros dados em pouca distância, ou seja, foram executados, segundo o que dizem os israelenses. Esses protestos que acontecem hoje na cidade de Tel Aviv conseguiram agrupar cerca de 500 mil pessoas, além de uma greve geral também reivindicada pelos sindicatos que buscam forçar o governo a encontrar um caminho para finalizar com essa guerra e recuperar os reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Alguns calculam que dos 101 reféns que ainda estão na possessão dos terroristas do Hamas, cerca de 1/3 já tenha padecido, já tenha morrido. E, portanto, as famílias daqueles que estão vivos estão preocupadas e querendo a sua volta, além, é claro, da retomada da vida de maneira normal, algo que não tem conseguido ser realizado há cerca de 11 meses. A gente sabe que dentro do próprio governo israelense, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, já tem posturas muito dissonantes do próprio premier Benjamin Netanyahu e diz que durante as próximas semanas fará o possível para conseguir um acordo com o Hamas para terminar essa guerra. Ao mesmo tempo, Netanyahu vai pelo caminho contrário, dizendo que quem executa reféns, obviamente que não quer nenhum tipo de acordo. Os Estados Unidos, que tem sido um importante mediador nesse conflito, disseram que é imperdoável aquilo que tem sido realizado pelo Hamas em relação aos reféns, mas que trabalhará duro durante as próximas semanas, conjuntamente com os catares e com os egípcios, para tentar fazer finalmente esse acordo sair do papel. A gente vai continuar acompanhando. Essas manifestações tomaram um corpo muito maior daquilo que se esperava. 500 mil pessoas para um país de 10 milhões, que é Israel, é bastante significativo. E vamos ver como o governo, qual será a postura do governo ao longo desse dia e dos próximos em relação a isso, se a manifestação popular vai ter algum tipo de efeito na postura e na estratégia tomada por Netanyahu. Sem dúvida, uma pressão enorme sobre Benjamin Netanyahu. Estaremos aqui acompanhando. Vamos seguir nesse assunto agora para entender um pouco melhor. Obrigada por enquanto. Bom trabalho para você por aí, Luca. É isso, nós vamos falar um pouquinho mais então sobre os protestos em Israel, o resgate desses 6 reféns no fim de semana na faixa de Gaza. Para conversar ao vivo com Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Boa segunda-feira para o senhor. Muito obrigado, é um prazer estar com você, Rafael, e com os telespectadores aqui da Jovem Pan. Bom, nós estamos em vias aí de completar 11 meses, desde o dia 7 de outubro do ano passado, quando aconteceram os atentados terroristas do Hamas a Israel e desenrolou-se a guerra para a qual até agora não temos um desfecho. Em que página nós estamos na avaliação do senhor? Uma página mais próxima de um cessar-fogo ou não necessariamente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que esse tipo de ação do Hamas, onde friamente eles matam os reféns, é um gesto bárbaro que se repete desde o primeiro dia. E tomaram os reféns, e os executam agora, sem qualquer dó, para servir dos seus objetivos políticos. Ou seja, criar aqui movimentos, chamar a atenção mais uma vez da sociedade, criar inclusive um movimento dentro da sociedade israelense. Lógico, ela se revolta pela morte de seus cidadãos e, evidentemente, para quem faz isso, não é um sinal muito positivo de que eles estejam querendo encontrar um caminho de cessar-fogo. Eu já tive aqui algumas vezes, e tenho repetido todas as vezes que posso me manifestar e escrever, que os reféns seriam um ponto central no sentido de pressionar Israel nesse cessar-fogo. Quem mata reféns talvez não queira isso. Então, eu acho que a partir de agora cria-se aí um entrave, evidentemente
nós temos aí que fazer pressão, e eu entendo que para isso, quem sabe, até o próprio Brasil, e aliás, deveria ter feito isso desde o primeiro momento, ao invés de sentar ao lado de terroristas na posse de um presidente do Irã, o Brasil deveria estar pressionando para que nós tivéssemos aqui uma ação positiva, se assim posso chamar, e, portanto, com isso, encerrar essa guerra iniciada por essa organização terrorista que é o Hamas. Cláudio, muito bom dia para você, obrigada pela sua participação aqui conosco. Ouvimos agora, com o Luca Bassani, nosso repórter direto da Europa, falando sobre esses reflexos de protestos, que continuam acontecendo nessa segunda-feira, 500 mil manifestantes. Na tua visão, é possível que essas manifestações, esses protestos, possam mudar, então, o caminho previsto nessa tentativa de cessar fogo de Benjamin Netanyahu? Ele mesmo acaba apresentando uma certa lógica própria, aos israelenses para esse mais um fracasso na devolução dos prisioneiros, Ele diz, até o Luca apontou, quem assassina reféns não quer um acordo. O que será que tem provocado e causado talvez esse fracasso na devolução dos prisioneiros? Soraya, as revoltas da sociedade israelense é mais do que natural. Eu acredito que Israel seria hoje pressionado, e desde o começo, se por acaso tivesse sido aceito toda a questão relativa aos reféns. Vejam que em nenhum momento foi entregue uma lista dos reféns vivos. Em nenhum momento foi entregue a perspectiva da devolução dos reféns. Os reféns foram utilizados, primeiro quando foram levados, e desde lá até então são 11 meses em que a gente não vê qualquer sinal positivo em relação a esses reféns. As reações do ministro, no fundo, a gente não pode personalizar numa pessoa, e sim a revolta de um país, de uma sociedade que foi, na verdade, agredida por uma organização terrorista. Lógico que grande parte dessa moeda de barganha para um acordo, neste momento, eu acho que está perdendo valor. Agora vamos aguardar os próximos passos. É tudo muito precoce, não adianta imaginar que depois de 2, 3 dias, quando justamente assassinam 6 reféns, que era elemento pétreo dentro desse relacionamento, a gente vai ter uma reação diferente. É claro que a sociedade está se manifestando, as pessoas estão revoltadas, isso tem repercussões de natureza política, críticas em todos os sentidos, mas a maior crítica que nós temos que fazer é talvez da falta de entendimento daquilo que acontece em Israel. Vejam o tamanho dos países circunvizinhos, vejam as próprias injustiças que acontecem com o povo palestino. Eles não são vítimas de Israel, eles são vítimas, sim, de suas opções dentro da liderança do próprio Hamas. Eles são vítimas de um Irã, um Estado tirânico, um Estado teocrático, um Estado que quer, através dos seus proxies, eliminar o Estado de Israel. Eles são vítimas daquilo que um fanatismo muçulmânico já causou, inclusive no Líbano. Quer dizer, as pessoas leem tudo isso de forma isolada e querem muitas vezes ter uma interpretação por um movimento que acontece há 3 dias, imaginando que a culpa é do governo de Israel. Isso é uma visão totalmente distorcida, é uma falta de entendimento de geopolítica, é uma falta de um entendimento daquilo que envolve os eixos. E aí você tem Irã, você tem China, você tem Coreia do Norte, quer dizer, tem muita coisa mais ampla e, portanto, não é uma ação isolada de um governo que lá está no Estado de Israel nesse momento. Não estou dizendo que tenho simpatia ou deixo de ter simpatia, estou dizendo que a gente tem que entender como trabalhar esse cenário como um todo. Por quê? Porque isso pode, em dado momento, refletir, inclusive, na ordem democrática do mundo. Caso, lógico, a gente consiga entender o que o Irã procura fazer por detrás disso. Agora, se acharmos que isso aqui é um problema do governo de Israel, se acharmos que isso aqui envolve os 6 reféns, talvez não tenhamos uma dimensão adequada do que representa a geopolítica e o que significa esse conflito entre esse grupo terrorista, voz e braços desse país que patrocina o terrorismo, que é o Irã. A Amanda Klein quer fazer uma pergunta também, Cláudio. Doutor Cláudio, bom dia, bom falar com o senhor. Eu acho que eu quero pegar daí para o senhor nos apresentar com alguns possíveis cenários que o senhor enxerga daqui para frente. De um lado, tem essa impopularidade grande do governo Netanyahu e talvez uma necessidade pessoal de Netanyahu de manter essa guerra para também escapar das garras da justiça, porque provavelmente sem guerra hoje ele não sobreviveria no governo, mas como o senhor disse, tem um cenário geopolítico muito complexo. É óbvio que o Irã tem vários grupos ali próceres que agem como
né, seus representantes, como o próprio Hamas ou Hezbollah e outros grupos terroristas naquela região. Então, o que o senhor imagina daqui para frente? Há alguma chance de chegar a um acordo de cessar-fogo ou isso está cada vez mais distante? Olha, eu acho que a morte dos reféns é um retrocesso, sem dúvida alguma, né? O cessar-fogo, eu acho que ele teria uma pressão com os reféns. Cada vez sem reféns a questão fica mais complexa, né? Não estou vendo nenhum movimento do Irã no sentido de ele poder interceder positivamente. Não vejo nenhum movimento por parte, logicamente, aí do Hamas, no sentido dele interromper aquilo que está fazendo. E, claro, o Bibi tenta resgatar os reféns. Eu somente entendo que essa solução ela não depende da presença de um primeiro-ministro, da situação interna de Israel. Ela depende de uma pressão internacional. O Brasil, por exemplo, que tinha desde o primeiro momento o papel que poderia ser muito positivo, hoje já não tem. Então, eu estou vendo, na verdade, aí uma falta de uma visão um pouco mais ampla da sociedade internacional para que isso ande positivamente. Minha opinião, acho que a gente deve continuar pressionando, acho que nós temos aí que entender que perda de vidas humanas, sejam do lado de Israel, sejam do lado do Hamas, dos palestinos, isso nunca é bom. Aliás, a sociedade deveria estar menos polarizada, a sociedade deveria estar um pouco mais convergente. Eu acho que a manifestação da violência de uma guerra nada mais é do que uma expressão de uma polarização crescente no mundo. Vejo isso com extrema preocupação em todas as sociedades, vejo isso nos Estados Unidos, vejo aqui no Brasil. Não quero nem dizer de sociedades onde isso talvez se expresse de uma maneira tão óbvia, no qual você não tem nem polarização, porque não tem chance de ter polarização, como é o caso da Venezuela, como é o caso do Irã, como é o caso da China. Mas vejo como uma preocupação dentro do contexto da sociedade internacional. Mas eu acredito que vai se encaminhar para a paz. É bom a gente lembrar que Israel é um país altamente democrático. Aliás, as movimentações de ontem é mais um sinal muito claro a respeito disso. Vejam a dificuldade que houve no sentido de constituir um governo, as eleições reiteradas que ali aconteceram até que fosse formado um governo. Portanto, não vejo em Bibi Netanyahu um empecilho para isso. O que sinto é que, de novo, quer dizer, nós temos que ter uma leitura, eu digo sociedade ampla, o mundo, os líderes mundiais têm que entender plenamente o que acontece na questão geopolítica. Isso não é um conflito entre Israel e palestinos, isso é uma guerra entre dois eixos, um eixo da sociedade democrática, o eixo do diálogo, o eixo da liberdade de expressão contra as sociedades teocráticas, as sociedades que não permitem justamente aquilo que a gente mais ama, que é a liberdade. Portanto, se nós não entendermos isso, acho que a gente vai ter um retrocesso para o mundo. O mundo está andando para trás. Nós estamos vendo isso, inclusive, nas próprias ações que acontecem aqui no Brasil. Lamentável, digo isso como cidadão brasileiro e como cidadão do mundo. Doutor Cláudio, bom dia. É um prazer falar com o senhor. Seguindo nessa linha da geopolítica, qualquer pessoa de bom senso que olhe o comportamento e o histórico do Hamas enxerga um grupo terrorista que prega a morte de um país, de uma população de um país vizinho, quer dizer, algo absolutamente inaceitável no mundo de hoje. Entretanto, vários países estão atacando Israel, apoiando o Hamas, querendo condescender com determinados comportamentos, retaliando Israel. O governo brasileiro encaminhando aí para suspender compras de tanques para o exército em razão desses acontecimentos. E a gente tem um grande evento para acontecer no mundo esse ano, que são as eleições americanas, né? Então, um novo presidente será eleito. Como é que o senhor vê o peso das eleições norte-americanas para um encaminhamento de uma solução do conflito entre Israel e o Hamas? O senhor acredita que uma troca de governo, eventual eleição de Trump, pode favorecer Israel para que Israel se posicione de forma mais forte e protegida na região? Beraldo, sua pergunta é ótima, porque você retrata algo que, para mim, é surpreendente, né? Eu acho que a ideologia está prevalecendo sobre as culturas e sobre as tradições. Veja, o Brasil, que sempre teve uma cultura multilateral, né? Sempre teve um papel de independência, uma certa distância, uma certa equidistância para poder participar, inclusive, como patrocinador de processos de paz. Aliás, nós somos um exemplo em relação a isso. Se
vê nesse momento aguerridamente ligado dentro de uma perspectiva ideológica. É questionável, né? Eu perguntaria para você, dentro dessa visão ideológica, onde existe aí ações nitidamente, não só contra Israel, mas uma cultura anti-americana, eu vejo o Brasil, na verdade, associado a países que nada têm a ver com a cultura do Brasil. Quer dizer, o Irã é de esquerda, a Rússia é de esquerda. Eu diria que nós temos aí equívocos muito grandes na maneira de conduzir a ação, aí eu diria, dentro do espectro internacional mais amplo que não só nos Estados Unidos. As eleições americanas, nós temos aí 2 presidentes, a Kamala, que na verdade teria, vamos dizer, uma linha de continuidade do atual presidente Biden, talvez um pouco mais à esquerda, e por outro lado, um presidente, digamos, chamamos de conservador, ou mais de cultura liberal, bom, pouco importa, eu nesse momento classificar como alguns enxergam Trump, mas um indivíduo mais radical na maneira de tomar os seus movimentos. Eu não sei em que particularidade, mas eu não vejo os Estados Unidos em nenhum desses cenários distante de Israel. Por quê? Porque existe um alinhamento que é um alinhamento com um perfil democrático. Esse alinhamento, ele diz respeito ao único país confiável em termos de ter aí alguém com quem se discute dentro da visão da democracia. E nós podemos fazer qualquer tipo de crítica em relação a um primeiro-ministro, mas Israel é uma democracia. Dentro do espectro da região do Oriente Médio, quais são os outros representantes da democracia? Nenhum. Aliás, não existe crítica, nós temos países lá que têm um papel, aliás, os avanços, inclusive, que Israel teve com uma série de países, os acordos de Abraão, próprio acordo com a Arábia Saudita que progredia, mas, efetivamente, nenhum desses países acena uma bandeira democrática, assim como neste momento tem um papel aí de muita simpatia em relação ao mundo ocidental, amanhã isso pode mudar. Então, eu não vejo uma mudança grande em função de quem venha a ser eleito presidente dos Estados Unidos quando isso acontecer agora no próximo final do ano. Quero agradecer ao Dr. Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Boa semana ao senhor. Até a próxima. Rafael, um abraço realmente carinhoso, especial para você, meu amigo de tantos anos, e a todos aí da Jovem Pan. Muito obrigado.